E essa ação só é desenvolvida quando o estímulo é suficientemente forte para alcançar o limiar de excitação. Eu não ouvi, fala por favor. É só a mudança de velocidade. A resposta é muito mais rápida. Aí você dá um choque, ouve, é tão estranho. No final você vai entender isso melhor. Eu volto nesse exemplo. Então vem aqui, por favor. Quando o estímulo, portanto, atinge o limiar de excitação, quer dizer que eu estou ativando a minha célula para realizar uma ação. Dá uma olhada nessa seta aqui. Atingiu o nível? Sim. Então eu ativei a célula. Quando eu ativo a célula, gente, imediatamente, todos os canais se abrem. Todos os canais se abrem. Pensa comigo. Se todos os canais se abrem imediatamente quando eu ativo o limiar de excitação, o que vai acontecer com o meio intracelular? Vai receber todos os sólidos que conseguem passar por aquele canal, concorda? Real, concorda? Então, vou fazer isso gradativamente. Atinge o limiar de excitação. Então, eu atingi o valor necessário para a minha célula realizar uma ação. Ela realiza essa ação. Qual que é a ação? Abrir todos os canais de sódio. Então, imediatamente, todo o sódio vai sofrer influxo no meio intracelular. Um pouquinho de sódio para você entender que ele está entrando. E entrar significa influxo. Gente, o que vai acontecer com a carga intracelular da minha célula? Vai ficar positiva. Se você não percebeu, olha aqui comigo. Quando o primeiro se abre, quando o segundo se abre, ou o último de uma vez, ocorreu a inversão completa da polaridade da célula. Ela era negativa. Agora dentro ela está toda positiva. Esses números são arbitrários. Eu escolhi. Você pode escolher qualquer um. 10 milhões, 159 mil. O que não pode ser arbitrário é o sinal. Quando uma célula atinge o seu limiar de excitação, ela vai realizar a sua ação. Uma vez que ela realiza a ação, qual que é a consequência? Inversão da polaridade da célula. Então, uma vez que era negativo no repouso, tornou-se agora positivo em ação. Está comigo? Vocês estão me olhando assim. Eu estou indo sozinha ou vocês estão comigo? Deixa eu pôr aqui dentro. Vamos colocar um sódio aqui dentro, só para a gente ilustrar. Vamos colocar um sódio aqui dentro. Agora, todo o meio intracelular da minha célula está positivo. Natália está positivo por quê? Porque todos os canais de sódio abriram e o sódio tem uma tendência a sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Se ele vai para o interior da minha célula, ele deixa a minha célula positiva lá do lado de dentro. É normal, entrou todo mundo, todo o cálcio que tinha para entrar, cálcio não, desculpa, todo o sódio que tinha para entrar, entrou. O que acontece com o meu canal? Agora ele se fecha. Não tem ninguém mais para entrar. Ele se fecha. Entrou todo mundo, já inverteu a polaridade. Olha lá em cima. Não vou abrir esse cara, tá? Ele está fechado. Então, para o potencial de ação acontecer, é necessário o primeiro passo, chamado despolarização. O que significa esse despolarizar? Inverter a carga da minha célula. Entende o que é despolarizar? Se ela era negativa, ela vai sofrer uma despolarização. O que é a despolarização? Ela vai se tornar obrigatoriamente positiva. Mas presta atenção, lá dentro está um boom de coisas positivas. Tem todos os sólidos que entraram e ainda todos os potássios lá dentro. Cargas com sinais iguais têm a tendência de se atrair ou de se repelir? Positivo com positivo. Positivo com positivo se atrai ou se repele? Repele. Se repele. Cargas iguais, sódio positivo. No meio onde está cheio de potássio positivo, o que vai rolar com esses caras? Eles vão se repelir. Mas o sódio acabou de entrar, sem gastar energia. Você acha que ele vai sair gastando energia? Jamais. Então, quando os canais de sódio se fecham, tem uma repulsão lá dentro muito grande
se liga ao fechamento do canal de sódio. Gente, a cor vermelha é sódio, tá? Então não vou escrever de novo, cor vermelha é sódio. Então, o fechamento do canal de sódio, imediatamente se abre o canal de potássio. Por que o canal de potássio se abre? Não é normal a gente ter uma célula em estado de repouso positiva, não é normal. A homeostasia começa a trabalhar. Opa, vamos voltar a célula da Natália normal, senão ela vai morrer. E para isso acontecer, o que rola? Abertura. Vou colocar aqui em cima. Abertura dos canais de potássio. Então presta atenção, começa a acontecer o efluxo do sódio. Sódio não, potássio. O que é efluxo? Saída do potássio. Isso é efluxo. Por que mesmo que o potássio está saindo? Porque é mais fácil sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Não há demanda energética celular. Então, olha o que começa a acontecer. Sai um potássio, abre-se o segundo, abre-se o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Todos os potássios agora vão sofrer um processo de efluxo para o meio extracelular. O que está acontecendo com a polaridade da minha célula? Ela está voltando ao estado negativo. Eu estou tirando o positivo lá de dentro, estou jogando aqui fora. Concorda comigo? Dá uma olhada aqui se você não entendeu. Aqui em cima era o quê? Mais 100. Quando abre-se o canal de sódio, olha aqui o valor. Agora é mais 90. Estou perdendo o positivo. Eu abro o segundo canal de potássio. Olha o que está acontecendo, mais 70. Ou seja, eu estou recuperando a minha eletronegatividade. Em outras palavras, eu estou deixando de ser positivo. Está comigo? E você vai lá? Eu ia perguntar aqui se é a despolarização ainda, né? Não, eu vou te falar o que é. Está entendendo o que está rolando? Resumindo, a abertura de canais de sódio acontece a despolarização da minha célula. A célula vai ficando menos negativa até inverter completamente o sinal da minha célula celular. Então, essa etapa, até o fechamento dos canais de sódio, eu chamo de despolarização. Eu estou despolarizando, deixando de ser negativo. Tá? Nessa etapa de abertura dos canais de potássio, eu estou recuperando a minha eletronegatividade. Então, eu estou me repolarizando, recuperando o meu sinal negativo. Está comigo? Pode saber. Fechar a porta. Obrigada. Gente, de novo. Professora, mas não vai dar algum problema? Porque... Vai, calma. Vai. Calma. Vai dar. A resposta já é sim, tá? Gente, então o que acontece? O potássio sai, todos que conseguem sair. Sai, todos. Até o ponto, olha aqui o que acontece nessa seta aqui. Deixa eu ver se é nessa. Não, mentira. Nesse ponto aqui, o que acontece neste ponto? A minha célula já recuperou a eletronegatividade, concorda? Ela já saiu de mais 100 e atingiu o meu estado de repouso. Olha aqui, ela chegou a menos 70. Está comigo? Neste ponto aqui, rabiscado, bagunçado, começa a ocorrer o quê? O fechamento dos canais de potássio. Porque ela já chegou a menos 70 microns. Eu tenho que deixar o potássio sair? Não, já chegou a menos 70. Então, neste ponto aqui, rola o fechamento. Azul, que eu estou com preguiça de escrever, é o potássio. É o potássio aqui. Mas observa o meu gráfico, eu entreguei rápido. Natália, se os canais de potássio se fecham nesse ponto, por que a célula vai ficando mais negativa? Se você não entendeu, não é. A célula chega a ficar até menos 90. Ué, se você fecha os canais de potássio, por que ela ainda adquire uma carga mais negativa do que o seu estado original? Aqui que está o X da questão.
o fechamento dos canais de potássio são fechamentos lentos. O canal vai fechando. Conforme ele vai fechando, aqui ele começa a fechar. Ele vai fechando, conforme ele vai fechando, vai ocorrendo vazamento de potássio. O que é vazamento? Eles estão vazando. Eles continuam escapando até o fechamento completo. Conforme eles vão escapando, se eu estou perdendo carga positiva, eu estou ficando ainda mais negativo, tá? Até que o fechamento completo vai acontecer aqui, ó. Por isso que eu desenhei esse quadradinho cheio. Aqui eu tenho fechamento completo. Agora sim, se eu fecho completamente, eu atinjo o meu estado. Esse ponto aqui, gente, é menos 100. Menos 100, nada mais sai. Então, agora minha célula está com uma carga negativa? Sim. Igual no início? Sim. Mas eu tenho mais corrente elétrica lá dentro, porque o estado de repouso era para ser 70, eu estou com 110. Isso. É normal minha célula ficar assim? Não. Não é normal. Então, neste ponto, alguém tem que trabalhar para corrigir essa diferença. Quem trabalha nesse ponto? Presta atenção aqui. O que a gente fez até agora? Transporte passivo. A gente colocou o sódio do lado de fora para dentro, porque do lado de fora era mais concentrado. Até agora a gente pegou o potássio que estava lá dentro e colocamos ele para fora, porque dentro estava mais concentrado. A célula gastou energia para fazer isso? Não. Não gastou nenhuma energia. Foi um movimento natural para despolarizar nossa célula. Agora, a gente está com isso aqui invertido. E o que você tem no estado de menos 10? Vou desenhar pequenininho aqui, tá? O que a gente tem? Sódio aqui dentro, lotado. E potássio lotado aqui do lado de fora. Isso é normal? Não. Embora a carga elétrica esteja correta, os íons estão errados. E a célula morre se a gente ficar assim. Sabe o que é mal de Parkinson? Aquele tremor constante dos pacientes? É a inversão permanente disso que a gente está discutindo. Demências que afetam o sistema nervoso central são doenças que levam ao descontrole desses dois caras, sódio e potássio. E os tratamentos disponíveis para tratar essa galera, para eles pararem de tremer, tem gente que pega um copo cheio de água e não consegue levar a boca, porque treme muito. Os medicamentos que tratam essa condição são bloqueadores desses caras, canal de sódio e canal de potássio. Se bloqueia esses caras, ninguém movimenta, ninguém sai e devolve ao paciente o seu estado de repouso. Ô, gente, isso é bonito demais. Deixa eu te contar o que acontece, você está quase morrendo se você ficar desse jeito. Nesse ponto do fechamento completo, a célula olha para si e fala, eu vou explodir, eu preciso trabalhar. Para quê? Para repor os íons no seu devido lugar. Agora, eu gasto energia para tirar o sódio aqui de dentro e devolver do lado de fora, onde ele está muito concentrado? Sim. Eu gasto energia para pegar o potássio que foi lá para o lado de fora e devolvê-lo para dentro, onde ele está muito concentrado? Gasto. Gasto energia. Deixa eu finalizar, caso não esqueça. A partir deste momento, eu tenho uma ação na bomba de sódio e potássio. Agora essa bomba vai precisar de ATP, energia, para devolver essa turma para o seu lugar de origem. O que essa bomba de sódio e potássio vai fazer? Ela vai se abrir. Quando ela se abre, ela vai pegar 3 sódios, ela vai pegar 3 sódios lá de dentro e vai devolvê-los para fora. Porque sódio tem que ficar do lado de fora. Quando ela abre e põe 3 sódios para fora, ela não é boba. Ela não vai fechar para gastar outra energia para abrir de novo e botar o potássio para dentro. Não, ela é esperta. Uma energia que ela gasta para abrir e botar os 3 caras do lado de fora, nesse mesmo momento acontece o transporte secundário. O que é o transporte secundário, Natália? Ela pega 2 potássios e devolve a dentro. Tá comigo? Então, a partir deste ponto, eu começo a fazer o transporte ativo com gasto de energia para devolver os íons nas suas concentrações ideais. Ouvindo, professor?
descida do gráfico. Porque eu estou saindo de um Despolarização é o pico de sódio e a repolarização é a reposição de potássio. É o estado de hiperpolarização. Ou seja, a célula fica mais negativa do que ela era. Mas isso não é normal, né? Então, muito menor, é rápido. Então, quando chega na hiperpolarização, primeiro, por que acontece a hiperpolarização? Por que a célula fica mais negativa do que ela era? Porque o fechamento desses canais de potássio é lento. Se o fechamento é lento, acaba vazando o color. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que é um fechamento lento. Quando você vai fazer a prova do Enem, o portão fecha lá meio-dia. Meio-dia 1, você não entra e ninguém sai. Então o portão fechou. Mas se você está na rua e o portão está lá a 100 metros de você, o porteiro começa a empurrar o portão. Ele está fechando. E você vem correndo e você passa. O colega que estava atrás passa, até que o portão se feche por completo. Isso é um fechamento lento dos canais de potássio. Eles começam a fechar, mas eles não fecham de uma vezada só. Por isso que ocorre o vazamento desses canais, levando a um estado de hiperpolarização. Como a célula não pode ficar hiperpolarização quer dizer muito negativa, mais do que ela era, não pode. A gente precisa de ajuda da bomba de sódio e potássio. E por que é essa bomba? Porque agora eu vou gastar energia devolvendo os íons para onde eles já estavam em maior concentração. Dúvidas nesse negócio? De 0 a 10. Qual é o grau de dificuldade? 7. Só ouvi 7. 7 ainda é aceitável. Alguém acha mais que 7? Eu vou começar o todo de novo, nós vamos ficar aqui até 11 horas. Eu acho que a dificuldade está sendo mais em processar a subida do entendeu? É o mais fácil. Subiu, despolarizou, ficou positivo. Desceu, ficou negativo. Repolarizou. Foi mais para baixo que devia, está hiper Polarizado. Entendi. Pode ser qualquer coisa, pode ser impulso nervoso, pode ser dor, pode ser mecânico, pode ser ácido, isso é definido. Tudo que envolve o sistema neural, então, é disso que se trata. Entenda o que é potencial de ação, tá? Nas próximas aulas você vai entender como esse negócio funciona dentro de cada sistema, tá bom? Ou consegue fazer a gente terminar a aula? Que horas são, por favor? São 21h10. Ah, a gente tem tempo. Então, esse conceito que você passou agora é um código todo o sistema que faz potencial de ação. Deixa eu te contar uma coisa. Você está me enxergando e enxergando o quadro, sabe por quê? Porque a luz, ela adentra a sua retina, estimula os seus neurônios sensíveis à visualização e permite com que você veja. Sabe o que a luz ocasiona nos nossos neurônios dos olhos, a rede neuronal? Despolarização, repolarização e hiperpolarização. Por isso que a gente vê. Sabe por que você abre um perfume gostoso e sente uma fragrância? Porque aquelas partículas químicas adentram o sistema de neurônios que tem no seu nariz e estimulam o olfato. O que é que faz os neurônios? Despolariza, repolariza e hiperpolariza. Tudo que você faz, todo o sabor que você sente colocando na sua boca é porque tem um estímulo despolarizante que vai ativar uma rede de neurônios e eles vão fazer ação. Se é na boca, sabor. Se é nos olhos, visão. Partícula de deslocamento de ar, você só ouve som, porque quando eu falo, eu ocasiono deslocamento no ar, e essa onda que desloca no ar chega nos seus neurônios auditivos e despolariza, repolariza e hiperpolariza. Quando você está andando lindo na rua e você pisa numa pedra, num prego, numa taxinha qualquer e sente dor, a interpretação de dor é o quê? É um estímulo de despolarização no seu pé, furou a sua pele. Tudo o que você faz, sem exceção, faça aqueles 3 passos. Ô, gente, você não achou isso? Você só vê porque a luz faz isso nos seus neurônios dos olhos? Aí fica te piscando assim, o tempo todo. Não era pra ficar piscando o tempo todo. Não, eu falo os neurônios assim. Sim, o tempo todo. É o choque. No nosso choque. slide tem um videozinho que a gente coloca isso. Acho que é na próxima aula. Tem um neurônio fazendo esse potencial de ação. Ninguém me perguntou e eu quero te falar.
Sabe quanto tempo demora para essas 3 fases acontecerem em uma célula? 1 milésimo de segundo. Frações de milésimos de segundo. Você nem percebe. Exemplo, faz na sua casa, liga o fogão. Seu fogão tem que ser de chama, tem que ser a gás. Vai com cooktop por indução, não dá certo, não. Liga a chama do seu fogão, bota o seu dedo lá. Espera você sentir a dor e depois você manda os seus músculos tirarem o seu dedo. Vê se você consegue fazer isso. Você não consegue. Você encosta no fogo sem você interpretar, sem você querer mandar tirar, ele sai imediatamente. Sabe o que é o potencial de ação? Um mecanismo de proteção. Imagina se você pisar no prego, esperar sentir dor, mandar seu pé sair para depois te proteger. Não. O estímulo é fração de segundo, muito mais rápido do que a sua capacidade de pensar. Então, o que acontece? Isso é louco demais, gente. Então, o que acontece com aquelas pessoas que têm mais resistência à dor? Ah, não, isso aí já tem a ver com hormônios. Nós vamos falar isso. Aí já não é essa resposta, não. Conjunto de hormônios. Calma, vocês não estão isso. Tá? Não mata o povo, não entende o que funciona normal. Depois a gente vai pôr no povo doente, tá bom? Patologia. Ô, gente, agora é sério. Um conceito que eu não falei ainda, deixa eu falar para finalizar. A gente tem estímulos que são considerados sublimiares e estímulos que são considerados supralimiares. Natália, que estímulo é esse? O estímulo inicial, né? Que vai ser o despolarizante. Presta atenção, se eu ameaço encostar nela e não encosto, eu chamo de estímulo sublimiar. Por que, Natália? Está abaixo do limiar de excitação. Não é capaz de atingir o limiar. Se não é capaz de atingir o limiar, vai disparar o potencial de ação? Não, nenhum canal vai se abrir, nenhum vai fechar. Diferentemente do estímulo supralimiares. O que é supralimiar? Acima do limiar de excitação. Então, quando o estímulo é suficientemente forte para atingir o limiar de excitação daquela célula, quer dizer que ela vai realizar a ação que ela tem que realizar, porque o estímulo é supralimiar. Então, o potencial de ação recebe uma classificação. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Se você chegar aqui no meio do caminho, atingiu o limiar de excitação, abriu o primeiro canal de sódio, entrou, e nesse momento você desiste de fazer o potencial de ação, impossível. Impossível. Uma vez que eu atingo o limiar de excitação, eu deflagro. Olha que palavra linda. Eu deflagro a resposta celular. Ou seja, já era, vai acontecer. Tá? Outra coisa que eu preciso falar. Enquanto uma célula está fazendo a sua despolarização, passa para a repolarização, se você vier aqui no início e dar um novo estímulo, ela não responde não, tá? O que isso quer dizer? A célula precisa terminar as suas etapas para que os canais recuperem os seus estados. Lembra que ele abriu? Ele está aberto. Somente aqui em cima que ele fecha, tá? Suponhamos que ele fechou, que de fato ele fecha. Deixa eu vir aqui dar outro estímulo, não funciona, porque a célula ainda precisa repolarizar. Ela ainda precisa hiperpolarizar. Só depois que ela finaliza o ciclo, que ela está preparada e pronta para receber um novo estímulo. Está comigo? Deixa eu dar um exemplo prático. Se você está nadando no meio do mar, lá naquele oceano lindo do Caribe, você começa a bater lá os seus membros superiores, braços e pernas, você está nadando. Se no meio do caminho suas células musculares falam assim, eu vou iniciar o batimento das pernas, dos braços. Aí no meio do caminho ela desiste. Então você começa a fazer o movimento, volta para trás e não completa. Começa, não completa. O que acontece com você? Afunda. Você não completa a ação. Então, normalmente, se o seu braço inicia o movimento de batida, ele finaliza. Somente depois da finalização ele volta a bater novamente. Esse é o ciclo do movimento. Eu preciso finalizar um movimento para iniciar um novo movimento. E assim sucessivamente. Senão as coisas ficam encavaladas. Imagina você estar batendo o braço e você tem vontade de coçar a cabeça. No meio do caminho você para coçar a cabeça. Aí você precisa coçar o pé. Aí você não coça a cabeça, não bate o braço e vai para o pé, só você tem uma cãibra. Aí você vai voltar para tentar recuperar o membro que está no canto. Gente, é uma bagunça. E o nosso corpo não funciona assim. As coisas são organizadas em etapas. A gente chama 1, 2 e 3. Volumes. Muito complexo? Não? É
essa questão, esse desenho de gráfico, esse desenho, claro, né, sem todas essas informações, era só o olho, era só montando, e os eixos. Foi uma questão de prova que eu elaborei no semestre passado, uma questão aberta. E a pergunta básica era assim: descrevam o mecanismo químico e elétrico no potencial de ação. Só isso, a pergunta era simples. E tinha só um gráfico. O que eu queria de você, como aluno, a respeito desse conhecimento? Que você me contasse tudo que eu contei para você. O potencial de ação ele acontece em 3 etapas, chamadas despolarização, repolarização e depolarização. Onde, na despolarização, precisa-se haver um estímulo suficientemente forte para atingir o limiar de excitação, para que ocorra a abertura dos canais de sódio e o influxo dos mesmos para o interior da célula, ocasionando inversão completa da polaridade da célula. Até que, na etapa número 2, chamada repolarização, ocorre a abertura dos canais de potássio, devolvendo à célula, portanto, a sua carga elétrica original, favorecida pelo efluxo do potássio, até o ponto em que a célula se torna mais negativa do que ela era originalmente. Neste ponto, portanto, inicia-se a ação da bomba de sódio e potássio, para restabelecer as concentrações iônicas nos seus devidos lugares. Portanto, a célula está pronta para receber um novo estímulo. Sério? Difícil? Não. De brincadeira, não é possível. Gente, não é sério difícil? Não, né? Não. Eu vou mandar essa prova para vocês, talvez para os livros eu trago impressa na semana que vem, não, tem carnaval, na outra. A gente faz juntos, vou dar tempo de você colocar no papel aquilo que você só escutou. Eu acho que vai ser sensacional para você, tá? Eu também acho. Se não tiver dúvidas, a gente termina por aqui. Não tem Não, dúvida. pai, não tem mais lista de exercícios, não? Pra você soltar pra gente também? A gente até tem. Por que a gente não disponibiliza? Então, todas as vezes que nós referimos ao corpo humano, só pode ser originado dessas 3 partes, ou desses 3 folhetos: interno, endodermo, no meio, mesodermo e externo, ectodermo. Isso é embriologia, tá? É o estudo de um zigoto até o nascimento. Por que isso é importante? Porque eu preciso saber quem origina o encéfalo, porque nós vamos estudar o sistema nervoso. Depois eu preciso saber quem origina os demais órgãos que compreendem os sistemas do nosso corpo. Então é muito importante a gente falar desse conceito, porque nós vamos saber de onde vem cada um da origem do nosso sistema. Você já parou para pensar uma coisa? Quando no conjunto de células que são todas iguais, tem um zigoto, é todo mundo igual. Como que essas células se diferenciam? Umas em neurônio para formar o sistema nervoso central, outras em coração para formar o nosso sistema cardíaco, outras em pulmão, outras em rim, em fígado. Quem conta para essas células? Quem diz a elas quem elas são, quem elas devem ser? É o estudo da embriologia. A gente chama isso de diferenciação celular. Então, durante esse período do zigoto ao nascimento, as células elas começam a se diferenciar. Quem é neurônio sai do meio e vai formar neurônios juntos, se unem formando o tecido nervoso. Quem vai formar o coração são fibras musculares. Essas células saem do meio e formam fibras cardíacas em outro lugar. E assim com tudo que vai acontecendo no nosso corpo. A importância da embriologia é apenas para nos dizer de onde vêm essas células. Porque a parte anatômica a gente vai estudar muito isso aqui para frente. E o conceito do todo, eu não gosto desse diagnóstico que eu falou, deixa eu ver se eu tenho nessa aqui, que ela está lá na frente. O estudo do todo é exatamente isso. Eu começo com a embriologia, que é uma molécula interna, que já chama isso de átomo. Esse átomo vai fazendo ligações entre si para formar estruturas proteicas. Essas proteínas ganham estruturas tridimensionais formando células. Essas células se unem formando um tecido. O tecido forma um órgão forma os nossos sistemas e todo o nosso sistema junto forma o nosso organismo, eu e você. Quem vai me dizer esse caminho? A embriologia. Tá? É só uma conversa por definição. Então, quando a gente define embriologia, vai ser um estudo, vai ser a ciência dos estágios de um ovo fertilizado até o nascimento da criança. Tá? É só para conceituar o termo embriologia.
Natália, e como existe esse zigoto? Primeiro, quem é o zigoto nós sabemos, né? Que é o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide. A gente chama isso de zigoto. Tá, quem é então o óvulo e quem é o espermatozoide? Nós chamamos isso de gametas. Nós temos o gameta feminino, que é o óvulo, produzido pela mulher no seu aparelho reprodutor feminino, e nós temos o espermatozoide, que é o quê? O gameta masculino, produzido por ele no seu aparelho masculino. A junção desses dois gera um zigoto que vai nos dizer sobre a embriologia, a origem da vida. Né? Isso é uma conversa muito tranquila. Eu não quero passar por isso daqui com vocês hoje, está no nosso slide como aula 1, porque eu não quero destrinchar as características do espermatozoide dentro do óvulo. Esse não é o objetivo hoje. O objetivo desse conteúdo profundo vai ser quando a gente falar de sistema reprodutor. A gente vai falar da mulher como sistema reprodutor feminino e do homem como sistema reprodutor masculino. Mas nesse início é importante dizermos que a embriologia ela envolve a gametogênese, que nada mais é que a produção dos gametas, tanto feminino quanto masculino. Tá? Importante esse conceito para a gente. Para quem não conhece, o óvulo está aqui, né? A mulher ela produz esses óvulos dentro da vida uterina. Lá na barriga da mamãe dela, ela já nasce com um número estabelecido de óvulos. Então, a mulher já tem os seus óvulos produzidos e apenas quando ela nasce e entra na puberdade, ela começa o processo de ovulação. Pegar aqueles óvulos a cada mês e colocá-los disponível para dois processos acontecerem. Ou para a fecundação acontecer, ou para a degeneração acontecer. Se a fecundação acontece, gera outra vida, e se a degeneração acontece, a mulher, menstrua. Tá? Então, esse processo a gente vai destrinchar muito com o sistema reprodutor feminino. E quando a mulher amadurece esses óvulos apenas na puberdade. Diferentemente do homem, né? Que o homem, ele nasce e quando ele entra na puberdade é que ele começa a produzir os espermatozoides. Vocês já ouviram dizer? Muito comum isso, né? Mulheres dizem muito isso, não sei se os homens concordam ou não. Mas é um dito popular. Vocês já ouviram dizer que as mulheres amadurecem primeiro que os homens? De verdade. A gente ouve dizer que os homens eles tendem a amadurecer mais tardiamente. Esse amadurecimento, popularmente, tem a ver com o quê? Responsabilidade, etc. Né? Eu não consigo afirmar isso nesse ponto de vista. Mas, biologicamente, isso é uma verdade. A mulher, ela nasce madura. A mulher já nasce com todos os seus óvulos estabelecidos e contados. Ela é organizada. Aproximadamente 2 milhões de óvulos. Nós nascemos com eles. Os homens não. Eles nascem sem ter maturidade. Eles não têm espermatozoide produzido. Ele só vai começar a produzir o espermatozoide quando ele entra na puberdade. Então, eu acho que esse conhecimento, que é um conhecimento popular, que diz que os homens demoram a amadurecer, tem gente que arrisca. Né? Então, fala que os homens nunca amadurecem. Já ouviram isso? Biologicamente, é verdade, os homens amadurecem tardiamente, as mulheres nascem maduras, do ponto de vista fisiológico. Esse assunto vai ficar legal quando a gente falar do sistema reprodutor, tá? É só para te dizer que, de fato, o homem começa a produzir os seus espermatozoides, não é na vida uterina, é na puberdade, tá? Só para relatar isso. O processo de formação dos espermatozoides e dos óvulos não é o objetivo dessa aula, a gente vai passar por isso quando for pertinente. A conversa aqui também de número não é pertinente, os desenhos estão aí, mas isso daqui é legal. A embriologia é um estudo dos 3 folhetos que vão originar todo o nosso corpo. Eu citei os nomes, mas eles estão aqui para vocês. Em amarelo, a gente tem a parte chamada endoderma. Essa parte endoderma quer dizer que o folheto é de dentro daquele zigoto. A gente tem uma parte do meio, mediana, marcada inclusive em vermelho, que a gente chama de mesoderma, que vai originar vários folhetos importantes, inclusive o tubo neural. Nosso sistema nervoso vai se originar a partir desse cara, nosso sistema muscular vai se originar a partir desse cara, e a parte externa a gente costuma chamar de ectoderma. Tá? Então, isso daqui não tem nem forma, é uma bolinha lá dentro da mulher, porque o óvulo foi fecundado, e a partir dessa estrutura desses 3 folhetos, vão surgir todos os sistemas que a gente vai estudar dentro da nossa unidade curricular. Tá?
Daqui a um exemplo também, por exemplo, que não vai fazer muito sentido agora. Isso é uma vista anterior, você ouviu essa palavra ontem, eu acho que é o professor Bruno, uma vista anterior, inclusive caudal, né? Você olha isso também numa vista caudal, onde nós temos a representação gráfica desses três folhetos. Para este momento não é importante, mas está aqui para ilustrar a presença dos três dentro da embriologia. Fisiologia de todos os sistemas, nós vamos conversar hoje sobre isso daqui. Fisiologia, eu vou falar para vocês assim, olha, eu tive uma aula de fisiologia do sistema cardíaco. O que significa fisiologia? Funcionamento. Então, se você tiver uma aula sobre fisiologia, você vai aprender o funcionamento de alguma coisa. Então, tudo que nós vamos estudar aqui, nós vamos bater na fisiologia, todos os processos físicos e químicos, para entendermos como o nosso corpo funciona de uma maneira normal. Meu sistema do corpo humano está aqui para te ensinar como você funciona. Depois que você aprende como você funciona, vem a galera da biomedicina, por exemplo, para começar a colocar doenças nesses sistemas. Porque se você aprende aquilo que é normal, fica fácil aquilo que é anormal, que a gente chama de patologia. E vai ser muito legal, porque quando a gente aprender o normal, eu vou lá falar, gente, eu vou perturbar o sistema. Você vai dar a resposta toda, porque você já sabe o funcionamento normal, tá? Então é por isso que a gente tem que passar por todas essas etapas dentro da embriologia. Até a gente chegar nesse negócio, que é meio questão. Até a gente chegar nesse conhecimento aprofundado de fisiologia, como funciona a anatomia, a gente tem que entender uma palavra que é a homeostasia. Vocês já ouviram essa palavra em algum momento? Vocês sabem o que significa? Não. Então tem duas respostas, sim ou não, né? Tá. A homeostasia, ela tem uma definição muito legal. Não é essa que está aqui, porque eu não gosto muito dela. Eu gosto da que eu falo em sala de aula. Está ali para te ajudar no conhecimento. A homeostasia nada mais é, eu vou falar em partes para você entender comigo, porque cada uma das palavras que eu falar, eu vou te levar aqui no quadro para a gente desenhar isso juntos. Homeostasia é uma autorregulação. Essa autorregulação, ela tende a colocar os nossos sistemas em constância. De novo, homeostasia é uma autorregulação. Autorregulação, gente, o próprio sistema faz, tá? Não depende de mim, não depende de você, não depende do meio. Ele mesmo faz. Então, homeostasia, deixa eu colocar essa palavra aqui para ver os nomes de aluno. É uma autorregulação pelo meio da qual, da própria autorregulação, ela tende a colocar os sistemas biológicos em constância. Então, a homeostasia é a autorregulação que leva o meu sistema biológico a manter-se constante. Pode ser que não esteja claro para você, eu tenho certeza que para muitos não está, mas veja como esse negócio vai planear. Se eu tenho que me autorregular para me manter em constância, a gente precisa saber como que a homeostasia faz a sua autorregulação. É a primeira pergunta. Como que acontece essa autorregulação? Segunda pergunta. O que é estar constante? Definição você já sabe. Homeostasia é a autorregulação por meio da qual os meus sistemas biológicos me mantêm em constância. Definição você já sabe. É biossistemas? Biossistemas ou sistemas. Em constância. Tá, Natália, eu entendi a definição, mas o que é essa tal de homeostasia? Como que ela se autorregula? Agora vem aqui que você precisa entender. Essa autorregulação ela vai acontecer por 3 etapas. Primeira etapa, eu subi isso aqui, tá, gente? Eu vou precisar do slide mais, porque não há um slide ocupado. Você vai acompanhando tudo que eu estou falando, está lá no nosso slide. De maneira diferente, mas está lá para você, tá? Como que rola essa autorregulação? Eu falei que são por 3 caminhos. Primeiro caminho, um conjunto de sensores, que eu posso chamar também de receptores. Essa é a primeira etapa. Deixa eu te explicar isso daqui primeiro. Então, primeira etapa, o que é isso aqui? É a autorregulação. Tá? Ela vai acontecer primeiro num conjunto de sensores ou receptores. Depois que esse conjunto de receptores, sensores, recebe a informação,
vai haver a segunda etapa, que eu vou chamar de centro de integração. Vai clarear, tá? Não preocupa não. Então, o centro de integração é a nossa segunda etapa. Depois que a informação passou por aqui, a gente tem uma última etapa do processo de autorregulação. Essa última etapa eu vou chamar de efetor. Essas 3 etapas que você está falando aí são de quê? Autorregulação. Tá? Obrigada. Nada. Então vem comigo. O que são sensores e receptores? Qual que é a função de um sensor? Aqui na nossa sala nós temos um sensor de temperatura no nosso ar-condicionado. Esse sensor sente, então não está dizendo isso, né? Ele sente a temperatura, ele percebe a temperatura. É a mesma coisa de receptores. O que um receptor faz? Recebe uma informação. Então, quando eu estou em homeostasia, a finalidade da homeostasia é estar constante, quer dizer que eu tenho um conjunto de sensores e receptores que tem a capacidade de receber e transmitir informação. Depois que esses receptores recebem e transmitem essa informação, logo eu vou te contar quem é. O que eles fazem? Uai, recebeu informação e vão transmitir essa informação para quem? Para o centro de integração. Quem que é o centro de integração? É o boss da parada toda. É o que manda no sistema todo. Sabe quem manda no nosso corpo? Sistema nervoso central. Então, quando eu falo sobre centro de integração, eu estou me referindo obrigatoriamente ao sistema nervoso central. Vou colocar aqui para você não esquecer. Sistema nervoso central. O que é que esse sistema nervoso central faz? Gente, ele integra a informação que ele acabou de receber. Ele vai processar essa informação e ele vai mandar essa informação para dentro. Fica comigo que logo eu vou te exemplificar isso. Então tá, Natália, chegou no sistema nervoso central a informação que precisa ser processada. Chegou. O que ele faz? Ele vai executar alguma ação? Não. Ele vai mandar essa informação para alguém. Quem é esse alguém? E o terceiro passo que eu estou chamando de efetor. Um efetor, ele tem a responsabilidade de efetuar uma ação. Então, esse efetor vai fazer o quê? Efetuar uma ação. E se eu estou falando do corpo humano, essa ação é o quê? Biológica, né? A autorregulação ela é basicamente para colocar em equilíbrio a mente e o corpo e todo o sistema nervoso. Então, basicamente, a homeostasia é para colocar em equilíbrio. Ela usou a palavra equilíbrio. Todo o corpo, mente, corpo, espiritual. Perfeito. Vamos usar isso como exemplo. A homeostasia tem a função de nos colocar constante. Eu vou explicar a diferença de equilíbrio, tá? Constante. Como? Através de 3 caminhos. Primeiro caminho, um conjunto de sensores e receptores que tem a função de receber e transmitir a informação. Quando eles recebem essa informação, eles transmitem para o sistema nervoso central, que é o centro de integração. O sistema nervoso percebe o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, ele sabe a resposta para nos mandar constante, mas ele não faz nada. Ele manda fazer. Ele manda os efetores fazerem, porque o efetor tem a obrigação de efetuar uma ação biológica. Então, quando a gente sabe disso, eu vou dar nome. Quem são os efetores do nosso corpo? Quem é o centro de integração? Já te contei, eu quero te contar quem são os efetores. Dá uma olhada nisso daqui. Se a gente colocar esse ar-condicionado a 17 graus, você vai perceber a temperatura em 17 graus. Por que você percebe? Porque na nossa pele, nós temos irrigações neuronais que se comportam como sensores e receptores. Se eu tocar nela, imediatamente ela percebe o meu toque, o meu tato. Por quê? Porque na pele dela tem um conjunto de neurônios que são receptivos ao tato. Então, nós temos um conjunto de receptores e sensores em todo o nosso corpo. Eu dei 2 exemplos, de temperatura e de tato. Isso vale para tudo. Olfativo, porque que eu e você conseguimos distinguir cheiros.
Porque na nossa região respiratória existe um conjunto de receptores que são sensíveis a partículas invisíveis e eles recebem isso como cheiro. Paladar, porque a gente sente azedo, doce, etc. Porque na nossa língua existe um conjunto de receptores e sensores que são responsáveis por dar o quê? O paladar que a gente sente. Então, esses são os exemplos de sensores e receptores do nosso corpo. Eu consigo entender. Ah, que bom. Beleza. Vamos lá. Tá, Natália, agora eu entendi um pouco o que significa sensores e receptores. Por que esses sensores e receptores, eles são o primeiro passo da homeostasia? Porque a função dela é nos colocar constante. Você vai estar sempre no ambiente a 17 graus? Não. Eu vou dar vários exemplos aqui. Você vai esquiar, você vai estar no ambiente de menos 20 graus. Alguém tem que perceber essa alteração de temperatura, senão você morre. Alguém tem que mandar o seu corpo a trabalhar para manter a sua temperatura corporal. Alguém aqui sabe qual é a temperatura corporal normal ou não patológica? 36,5 a 37 no máximo. Meu corpo e o seu tem que manter constante a nossa temperatura para que eu e você, o que? Sobrevivamos. Qual que é a finalidade da homeostasia? Me colocar constante. Para quê? Para sobrevivência. Vamos usar esses sensores e receptores que eu estou falando da temperatura. Quando acontece a alteração da temperatura, vamos colocar a nossa sala aqui a 17 graus. Esses receptores perceberam. Eu e você não podemos estar com a nossa temperatura corporal a 17 graus. O que é que esse conjunto de caras fazem? Eles mandam essa informação para o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central fala, olha, a temperatura no ambiente a qual a Natália está inserida está abaixo da temperatura corporal. Está a 17 graus. O que o sistema nervoso faz? Ele integra essa resposta, a temperatura do lado de fora está 17, do lado de dentro tem que ser 37. Ele integra essa resposta, ele vai processar que nós não devemos ficar com temperatura corporal a 17 graus e ele vai mandar essa informação para alguém fazer alguma coisa, para mim, para você, para que nós mantenhamos a temperatura corporal constante, para que nós estejamos em estado de sobrevivência. Quem são os efetores que vão receber o comando do sistema nervoso central quando a temperatura está baixa? O que acontece com você quando está com frio? Faz o quê? Treme. O que mais acontece? Arrepia. Arrepia. O que mais acontece? São mecanismos de defesa? O que mais? Tosse, Tosse? Alguém tosse quando está com frio? Eu tô. Sério? Alguém tosse quando está com frio? Sério? Eu quero estudar você, né? Sério, desculpa, mas é sério, né? O que a tosse tem a ver com... O tempo seco, deixa... Ah, não, é diferente, não é frio, é tempo seco. Tá, agora entendi, beleza. Eu pensei, não, legal, vou estudar alguém. Vamos aí. Então, quando a gente está com frio, naturalmente a gente arrepia mais fácil, né? E você treme. O que é o arrepio? O que é tremer? Mecanismo de defesa? É ação, são efetores. Esses efetores vão fazer o que com você? Primeiro, quem são os efetores? Os órgãos. Natália, só os órgãos, porque tremer não é órgão, arrepiar não é órgão. A gente tem o quê? Nós temos as glândulas, que eu vou chamar de sudoríparas. Glândulas sudoríparas é aquela que te faz transpirar, suar, tá? E existem outras glândulas também que a gente não sua nem transpira, por exemplo, como as glândulas lacrimais, que você chora. Então, como órgão efetor, quer dizer, como efetores temos os órgãos, as glândulas sudoríparas e nós temos os músculos. Como órgão efetor. E por último, não menos importante, nós temos os vasos sanguíneos. Então, entenda comigo, o que é tremer quando eu estou com frio? Sudoríparas. Glândulas sudoríparas. Normalmente uma palavra melhor que isso. Faz aqui uma aula básica. Vamos começar o sistema que vai ficar mais bonitinho, organizado para você. Ou não. Então vem aqui para você entender. Vamos voltar para você não esquecer. Estou com frio, sensores e receptores identificaram a temperatura de 17 graus. O meu sistema nervoso interpretou e processou essa informação. Não posso ficar a 17 graus. Ele mandou os efetores trabalharem para me colocar em homeostasia. Não esqueça. Esses efetores, então, que vão me colocar em homeostasia são os órgãos, glândulas, músculos e vasos sanguíneos. O que é tremer quando eu estou com frio? Estimular músculo.
Você treina todinho para o seu músculo movimentar. Mas o que tem a ver músculo movimentar? Que é tremer? Produção de calor. E quando você treme, você produz calor. O que rola com a sua temperatura corporal? Ela se eleva, ela aumenta. E o que é arrepiar? Por que você fica arrepiado? Os seus pelos ficam eriçados. Sabe por quê? Olha que genial isso, gente. Olha como o corpo humano é bonito. Os pelos ficam eriçados para criar uma camada térmica, para você perder menos calor possível. O ambiente já está frio. Por isso que a gente arrepia, a gente bate queixo, né? Vocês já foram na Lapinha, no meio do ano, naquela época de festa junina? Gente, é um buraco cercado por montanhas, você não aguenta falar. É verdade, você não aguenta segurar a sua taça de vinho sem luvas. O que é isso? É o seu corpo se autorregulando constantemente para te manter a 37 graus frente a uma baixa temperatura. Então, agora está mais claro o conceito de homeostasia, que são 3 etapas de autorregulação. Não esqueçam isso de jeito nenhum. Aí vem uma pergunta. Natália, ela me disse, eu esqueci o seu nome. Não, Raíssa, né? A Raíssa disse que homeostasia, né, que exemplificou, é nos manter em equilíbrio. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado por quê? Se você colocar numa prova, eu vou entender o que você quer dizer. Mas lá fora no concurso, equilíbrio quer dizer, se eu tenho 10 quilos do lado de uma balança, o outro tem que ter obrigatoriamente 10 quilos. Concorda? Isso é equilíbrio. Constância não. Eu posso ter uma balança com 50 quilos e um com 5 quilos, mas elas são constantes, elas sempre vão ter 50 quilos e 5 quilos. Entende a diferença de constância e equilíbrio? Eu vou te contar logo que nós estamos vivos porque nós estamos desequilibrados. Por isso nós estamos vivos. Porque nós temos um sistema em desequilíbrio, mas nós somos constantes, graças a homeostasia. Calma, nós vamos chegar lá, senão eu te bloqueio sem eu te explicar. Então, volta aqui. Essa etapa toda acontece, que é o efeito da autorregulação. E o final é manter constante. Como? Essa autorregulação, que acontece em 3 etapas, gera uma resposta final. Essa resposta final pode ser um feedback negativo ou um feedback positivo. Então, o que é a constância, Natália? É o resultado de tudo isso aqui, essas 3 etapas. Então, estar constante é o resultado de todo mundo ali trabalhar para me manter constante. E que resultado é esse? Recebe um nome. Eu vou colocar essa palavra aqui, porque ela é muito importante. Foi um conteúdo de prova pesada no semestre passado. Então, a constância, ela se deve em resposta a um feedback negativo ou a um feedback positivo. Eu já esperava alguém com a mão levantada aí. Natália, o que é feedback negativo e o que é feedback positivo? Porque você precisa saber para entender. Vamos conceituar primeiro, depois eu exemplifico. Qual que é o conceito de feedback negativo? É uma resposta que o meu organismo fez, né, uma ação que eu acabei de gerar. Então, feedback negativo é uma resposta que o meu organismo acabou de realizar. Essa resposta é contrária ao estímulo. Isso é muito importante para você não esquecer, eu vou repetir. Se perguntarem para você o que é feedback negativo, o que você tem que estar na mente? É uma resposta contrária ao estímulo. Quer dizer que não tem, você fala que alguma coisa está fora da constância. Isso. Então, vamos voltar no exemplo da temperatura na sala? Vem comigo para você entender o que é feedback negativo. Porque se você decorar o que eu estou falando, você não vai entender. A definição é: feedback negativo é sempre uma resposta que o meu corpo gera que vai ser contrária ao estímulo inicial. Sabe qual que é a palavra estímulo? Qual é o estímulo que eu usei aqui? Temperatura de 17 graus. Pensa comigo. Uma gripe pode ser? Pode. Feedback negativo. Depende da resposta. Vou explicar para ver se você entende. Eu uso o seu exemplo para explicar. No caso, o feedback negativo seria da constância. O feedback negativo é a resposta total que o organismo acabou de fazer para me deixar constante.
Tá? Seria tipo, se eu ficou 17 graus, meu corpo não aumentou e eu morri de. Não, você não morre não. O feedback negativo existe para te manter constante. A constância é sobrevivência. Não morre ainda não, paciência. Deixa eu voltar, vem cá, só para finalizar isso. Se a temperatura da sala está 17 graus, você entendeu o caminho, você repetiu o que você precisa entender. A gente não volta nessa aula. Está 17 graus, os sensores do seu corpo, seus receptores perceberam que está 17 graus, conta para o seu sistema nervoso que está 17 graus, seu sistema nervoso sabe que você não pode ficar 17 graus, manda aquela galera toda dos seus receptores trabalharem para te manter constante. E a nossa constância, se eu estou falando de temperatura, é a sua temperatura corporal a 37 graus. Presta atenção, todo mundo você vai tremer para produzir calor. Seus pelos vão eriçar para fazer uma camada térmica e você perder menos calor possível. Está comigo? Então, o que é a definição de feedback negativo? Acabei de falar pela terceira vez, que é uma resposta contrária ao estímulo. Se a temperatura do ambiente é 17, todo o meu corpo vai trabalhar para aumentar a temperatura. Então, a resposta é sempre contrária ao estímulo. Se o estímulo é a temperatura baixa, a resposta que o meu corpo faz é elevar a temperatura. Vou dar outro exemplo, o inverso disso, só para você entender. Se agora a gente está no ambiente, a gente sai dessa sala e a gente cai lá em Copacabana, termômetro marcando 42 graus, sensação térmica de 50. Você pode ficar com 50 graus? Não. O que vai acontecer com o seu corpo? Sensores vão perceber que a temperatura está elevada em Copacabana, a gente está lá com 50 graus de sensação térmica. Seus sensores mandam informação para o seu sistema nervoso central, ele integra essa resposta, processa, fala, ops, a turma da Natália está a 50 graus. E ele manda os efetores fazer alguma coisa que a gente não pode ficar a 50 graus. Quem são os efetores que vão trabalhar agora? O que acontece com você quando está com calor? Primeira coisa, glândulas sudoríparas são ativadas, são os efetores, você começa a transpirar. A mesma coisa acontece quando é na academia. Mesmíssima coisa, você está correndo na esteira, você começa a transpirar, por quê? Cara, você está em movimento produz calor, lembra do frio? Você está tremendo lá, você está correndo, o músculo está movimentando, produzindo calor. Você não pode absorver esse calor, você morre assado um frango em cima lá da sua esteira. Então, a gente tem que suar para dissipar calor. Então, se a gente está em Copacabana com a temperatura aumentada, todo o meu corpo vai trabalhar em feedback negativo. O que é feedback negativo? A resposta que o meu corpo vai gerar é contrária à temperatura. Se a temperatura do lado de fora está aumentada, para você não esquecer esse exemplo. Se a mulher está em quadro de dor, o feedback positivo vai fazer o que com essa dor? Exacerbar essa dor. Verdade, vai fazer ela sentir mais dor. Qual que é o objetivo? É matá-la? Claro que não. Sobrevivência, alguém que expulsa logo aquele bebê. Então, eles têm trabalho de parto. E o trabalho de parto é extremamente prejudicial aos nossos sistemas. Então, quanto mais rápido ela expulsar aquele bebê, melhor para ela. Então, intensifica-se, portanto, a dor. Ela libera muitos hormônios da dor, né? Inclusive, se não tem dor, o médico vai induzir essa dor, induzir a contração, toma um medicamento para isso. Para quê? Para piorar o quadro dela. Então, o músculo vai contrair com muito mais força, vai fazer uma contração junto, a gente chama isso de sístole, para expelir logo esse bebê. Então, quando eu falar para vocês, ou a prova pedir para vocês, ou o professor, o Bruno, perguntar, você sabe o que é feedback positivo? Vocês vão falar que sim, e vão dar a definição. Definição é uma resposta a favor do estímulo. E se ele perguntar, cite um exemplo, você fala a mulher em trabalho de parto. Se ele falar assim, cite outro exemplo, como está relacionado ao trabalho de parto, a gente tem o exemplo da amamentação. O que é a amamentação? Produção de leite através das glândulas mamárias, que essa produção do leite vai ser realizada através de um feedback positivo para manter constante a produção do leite. Então, quanto mais leite eu produzo, se o feedback é positivo, mais leite ainda eu preciso produzir, porque a resposta é a favor do estímulo. Deixa eu te contar um negócio. Sabe por que a mulher produz leite? Muito leite? Por causa de uma ação mecânica. É a boquinha do bebê na glândula mamária da mulher, ação mecânica que estimula as glândulas a produzir ainda mais leite. Hoje em dia esse negócio é bonito demais, você não acha? Não. É sério. Então, no processo que a mulher tem do feedback positivo, que é parir, né, gestar, gerar, etc., tem ainda o segundo exemplo, que é a sucção feita pela boquinha do bebê na glândula mamária, do feedback positivo. O que acontece com ele no caso de Depende do quê? Não é o caso que da glândula mamária nas axilas, pode ser N coisas.
Primeiro, você já deve ter ouvido falar, quem é mamãe talvez passou por isso, que é o fato quando você quer desmamar o bebê, né? Ele não está ali exercendo mais o processo mecânico, produz o leite, mas o leite não vai ser mais produzido, ele vai empedrar. Ele fica empedrado, fica doloroso, a mulher sofre com isso, mas ele é reabsorvido pelas próprias células mamárias. Então, por exemplo, quando tem glândula mamária, pode ser N coisas. Primeiro, problema de circulação linfática. Tem pessoas que têm infecção, elas envolvem ínguas, ou na virilha, ou nessa região, ou debaixo das axilas, porque a gente tem o quê? Linfonodos. Então, glândula debaixo do braço, na mama, é um indicativo de processo infeccioso, por exemplo. Tem processos mais sérios, tá? Quando tem glândulas produzidas nessas regiões, está muito envolvido com tumores. E na grande parte das vezes, câncer de mama, que a célula cancerosa sai da mama, alcança a corrente sanguínea. Presta atenção no que eu estou falando. Se uma célula do tumor sai do tecido, ela desprende, ela cai na corrente sanguínea, ela vai circular todo o nosso sangue. Uma hora ou outra, ela vai escolher um lugar para parar. Quando ela para naquele lugar, o que acontece com ela? Proliferação. Ela se multiplica, forma outro tumor naquele lugar. Já ouviu a palavra metástase? Metástase quer dizer o quê? Nossa, o câncer metastou. O que é isso? Era um câncer, por exemplo, de esôfago, vira de pulmão, vira de fígado, vira de pele, de qualquer outra coisa. Por quê? A célula despregou do tecido, caiu na corrente sanguínea. E se tem glândula de vaso linfático, tem problema. Primeiro infeccioso, segundo tumores. Vários outros podem ficar, que são os mais comuns. Eu tinha visto que a pessoa tinha acabado de ter o processo pode ser um processo inflamatório, por causa do parto, é comum, mas depois volta, retrocede, reabsorve e volta. a pessoa que tem glândula, ela tem muito mais probabilidade de ter câncer. A pessoa tem o quê? Glândula. Assim, todos nós temos glândula. Como assim glândula? Deixa eu entender. Que forma uma... Ah, tá. Quem tem, por exemplo, cisto, caroço, não necessariamente, porque às vezes um cisto, olha a palavra, cisto, é o seu mecanismo de protegendo, o seu próprio corpo te protegendo. Se você, já aconteceu de entrar uma ferrinha no seu dedo? Aquele trem, depois de doer ficar vermelhinho, não forma um pulse, não fica ali um negócio amarelo em volta, isso é um cisto. Por que isso acontece? Porque ele desenvolve aquela partícula que nosso organismo reconhece que não pertence a nós. Se ele não consegue expulsar, ele insista. O que é insistar? Paralisar. Fixa ele ali, ele não sai para de jeito nenhum. Por isso que tem cistos benignos. E como que se tira? Por cirurgia. Ele não tem capacidade de cair na corrente sanguínea e sair viajando pelo nosso corpo, não. Então, às vezes, o cisto é um mecanismo de defesa para mim e para você, inclusive. Alguém estava falando. A cólica na menstruação é um feedback positivo? Não. A cólica na menstruação não é um feedback positivo, não. A gente sente cólica na menstruação, nós vamos falar isso, sabe por quê? Movimento do útero. É o movimento do útero na contração. Lembra que eu falei que a mulher, para expelir o bebê, para gerar o bebê, ela contrai? Por isso que ela pegou? É a mesma coisa a cólica. Cólica é movimento das fibras do útero, no processo de liberar o óvulo para a gente sangrar. Então, como ele movimenta para sangrar, a gente sente dor. A dopamina, hã?